E aí nós vamos entrar nos temas de investimento. E o primeiro deles está relacionado justamente ao consumo. Tá? Eu acabei de falar para vocês que consumo é muito positivo num cenário como esse. E vocês sabem, a gente discutiu isso já nas lives anteriores, que nós gostamos de algumas empresas de consumo aqui na Bolsa Brasileira, principalmente aquelas relacionadas a mais alta renda. Nós evitamos aqui algumas empresas de consumo de média e baixa renda. Porém, nós andamos reduzindo a nossa exposição a esse setor. Tá? E muito por causa desse gráfico que você está vendo na tela. As vendas do varejo, tanto levantado pela PMC, mas principalmente por dois indicadores anteriores, né? Então, os lead indicators aqui com o ICVA da Cielo e o iGet do Santander, né? Eles fazem esse levantamento em cima dos dados de cartão, que são, enfim, passam nas maquininhas da Cielo e da GetNet do Santander, né? Então, perceba aqui do iGet, que é essa linha vermelha, como já está apontando para baixo há algum tempo, tá? Pelo menos há 3, 4 meses. Os dados da Cielo estão um pouco mais comportados, um pouco mais estáveis, porém abaixo daquela média anterior à pandemia. Perceba como era bem comportado, bem estável e tudo mais. Aí veio a pandemia, fez uma bela de uma bagunça, tá vendo? Mas ainda continua abaixo da média de antes da pandemia. Tá? Os dados da PMC, que são levantados pelo governo, ainda não saíram, né? Os dados que estão presentes ainda são de maio. Mas provavelmente ele deve caminhar para alguma coisa no meio desses dois dados aqui. Pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas demonstra que as vendas do varejo ainda estão numa situação complicada. Tá? Você tem uma questão de idiosincrasia aqui, uma empresa ou outra melhor, é verdade, mas de um modo geral ainda está difícil, você tem que separar aqui o joio do trigo. Tá? Foi o caso, como por exemplo, a gente acabou de ver isso nos últimos 2 dias, da Central, que teve uma má performance depois da divulgação do seu resultado. Muitas empresas de consumo foram compradas por conta macro, ou seja, vai cair os juros, vou comprar um basket de empresas de consumo e de varejo e vestuário, e agora nós estamos vendo os resultados e vendo que algumas delas estão numa situação realmente difícil, algumas até periclitantes, e estão, enfim, apresentando performances bem ruins após o resultado. Tá? Então, há de separar o joio do trigo de agora em diante.